avançamos para um outro exemplo mais que nós esperamos que acrescente luz e compreensão ao que estamos estudando, e neste caso da terça-feira é o caso de Jó. A lição nos leva à leitura, a releitura de Jó, capítulo 1, versos 1 a 12, depois 2, de 1 a 7. Aqui nos lembra que Jó era um homem, vou aqui deixar aberta na minha Bíblia, um homem justo, reto, íntegro, que se afastava do mal, se apartava do mal, e ele tinha sua família, os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, eles banqueteavam, festejavam, e Jó depois oferecia sacrifícios, ele fazia preces intercessórias para os filhos. Mais um exemplo, irmãos, nunca devemos deixar de orar pelos nossos filhos, seja em que circunstância for. Seja retornando de uma festa, seja indo para qualquer lugar, oremos, intercedamos pelos nossos filhos. Então, aqui nos diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Dá para imaginar Deus com certo orgulho, fazendo esta pergunta, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Então respondeu Satanás: grande coisa, olha aí, olha a riqueza que esse homem tem, olha como você o protegeu, você o cercou como concede, você protegeu ele de tal maneira que olha a casa que ele tem, olha os seus bens, olha a família, olha tudo que ele tem. Como é que ele não vai ser fiel a Deus? Então, Satanás ainda faz uma acusação, irmãos, caráter de Deus sendo arranhado. Estende a tua mão, toca-lhe quanto tudo tens e verás se não blasfema contra ti. Veja, Satanás diz: toca na vida dele, toca naquilo que ele tem. E disse o Senhor: tudo bem, você pode fazer isso. Irmãos, de onde vem o mal e a desgraça? É o inimigo que faz isso. Deus, em sua sabedoria, em seu limite, neste caso de Jó, ele consentiu que ele tocasse em tudo que Jó possuía, mas estabeleceu um limite: não vai tocar na vida dele. Depois, então, uma nova reunião, capítulo 2, outra vez a mesma introdução. Então, Satanás responde ao Senhor: pele por pele, verso 2, verso 4, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a tua mão, fala Satanás de novo, jogando a responsabilidade de que todas as perdas que Jó teve foram causadas por Deus, e agora a saúde de Jó também iria embora causada por Deus. Satanás diz: estende a tua mão, e você verá se não blasfema contra os seus ossos e sua carne. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Veja, irmãos, Deus não impôs nenhum tipo de mal a Jó. Caráter de Deus em jogo. Deus conhecia o seu servo, mas respeitava o seu livre-arbítrio. Deus entendia e reconhecia. Jó não estava programado para não blasfemar, não estava automatizado para adorar a Deus e reconhecer a Deus, mas Deus entendia que por todos os seus atos demonstrados, por suas escolhas, ele escolheria livremente não blasfemar de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Veja, irmãos, uma coisa muito importante. Caráter de Deus em jogo, o universo todo de olho em tudo que estava acontecendo. Nós sabemos o fim desde o princípio, mas Jó não sabia. E ele passa o livro inteiro discutindo por quê, buscando razões por quê. Mas todo o universo sabia quem era o autor das desgraças. O fato de Deus não impedir que Satanás fizesse isso faz de Deus um Deus injusto? Faz de Deus o causador de todo o mal? Não, de forma nenhuma. Ainda que alguns queiram que fosse assim, Deus deixa muito claro: pode fazer, mas vai poupar a vida. Deus sabia e esperava, irmãos, que Jó respondesse positivamente. Então, aqui há as lições, como o autor vai aplicar isso às regras do engajamento. 4 lições aparecem abaixo da pergunta 3. Primeira, houve um concílio celestial. Não foi apenas um diálogo.
outros seres celestiais estavam envolvidos. Não foi só uma conversa privativa de Deus e o diabo, não. Havia outros seres. 2. Se existia alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar se Satanás havia reparado em Jó, por que reparar em Jó? Porque havia realmente o foco do grande conflito ali. Essa pergunta faz bastante sentido num contexto de uma disputa muito mais ampla do que Jó. É o grande conflito do universo, Jó era um exemplo. 3, enquanto diz o Senhor que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, Satanás afirma que ele só fazia isso, ele só temia Deus por interesses, porque Deus o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. 4, Satanás alegou que era injusto Deus favorecer a Jó, proteger a Jó como se ele estivesse cercado, protegido. Por isso tornava impossível para ele demonstrar as suas acusações, as suas afirmações. Todavia, irmãos, isso mostra que Satanás possuía limites. Ele não tocava em Jó, Deus não permitia. No momento em que Deus permitiu, ele avançou. Estas são as regras de engajamento, esses limites. Agora, irmãos, Deus, aqui a lição nos fala algo muito interessante. Deus respondeu às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo testasse a sua teoria e demonstrasse o seu projeto diante de todo o universo, porém havia limites. Esses limites são as chamadas regras de engajamento, são os parâmetros, são as linhas até onde os atores, os personagens do grande conflito podem chegar, inclusive Deus. Das quais, irmãos, nós pouco sabemos, nós não conhecemos que linhas são essas, em que âmbitos, em que dimensões elas se estabelecem, elas são traçadas. Vimos aqui no caso do dragão, a questão do tempo, vimos lá no caso de Daniel, a sua intercessão com Ciro, vimos o plano da reconstrução do templo de Deus e a tentativa de impedir que o nome de Deus fosse restabelecido ali naquele lugar. A história de Jó, irmãos, nos ensina várias coisas, e o autor vai destacar 2. Primeiro, existem regras de engajamento, existem limites. E 2, existem, além desses limites, existem parâmetros, podem ser assim chamados, na corte celestiais, pelos quais parâmetros as acusações de Satanás contra o Senhor são respondidas, sem que Deus viole os princípios desses parâmetros, sem que Deus viole a sua natureza, o seu caráter moral, que é amor, bondade, misericórdia e justiça. Inclusive no trato com Satanás, que é um anjo caído, miserável, que no nosso entendimento, irmão, já podia estar eliminado. Mas esse é uma regra que eu não conheço. Eu estava conversando pouco antes desta gravação com a minha esposa. Por mim, já está suficiente. Satanás já demonstrou todo o ser desgraçado e terrível que ele é. Mas se Deus não pôs ainda um ponto final no pecado, como ele determina, como ele já determinou, como ele já prometeu, como ele já estabeleceu, é porque ele sabe, ele tem o domínio, ele enxerga o fim desde o princípio. Eu vejo só uma nesga, só uma fatia, só um pedacinho dos acontecimentos e um pedacinho só de tempo, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus toque o nosso coração a nunca duvidarmos do poder de Deus, da transparência de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. E quando formos tentados a duvidar, olhemos para Jesus. Eu já mencionei isso aqui várias vezes. Assim colocamos um ponto final aqui na lição da terça-feira.